Amados, graça e paz, boa noite, bom estar aqui com vocês. Pela própria ambientação, vocês estão vendo que eu não estou, dentro do meu escritório, estou em outro canto, mas com muita saudade de vocês. Eu quero, nessa noite, primeiro mandar um abraço a todos vocês, dizer que eu amo vocês, que estou com muita saudade. E dizer também da fidelidade de Deus para conosco, para com aqueles que confiam na sua palavra. Então, nessa noite eu quero orar e se você tem eu vou colocar um filete de fé. Filete por quê, pastor? Porque tem gente que efetivamente a fé já se esvaiu. Então, um filetinho de fé. Ora assim comigo, Senhor Deus, nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, não sei a hora que você vai ouvir essa mensagem. Nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela minha casa, pela minha vida, muito obrigado pela minha família. Estende a tua graça, Senhor, sobre aqueles que ouvirão essa palavra. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que venha sobre eles repousar o teu Espírito, aumentando-lhes a fé. Ó Espírito Santo, que possamos fazer prática e exercício dessa fé, em nome de Jesus. Amém? O texto que eu quero comentar com vocês é um texto que está lá em Gênesis capítulo 21, de 1 a 7, que fala justamente de uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. E o texto diz assim: o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que havia lhe prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho. A Abraão na velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu Isaque, seu filho, quando ele tinha 8 anos, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois sua velhice lhe deu um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. O que a gente pode ver nesse texto aqui? Algumas coisas que dentro de nós ainda tem que ser trabalhado, ainda mais nessa era. E uma delas, amados, é a fidelidade de Deus. Uma delas é a gente não esmurecer com as promessas que Deus já deixou para mim e para você. E essas promessas, elas são cumpridas diuturnamente numa prática da minha fé e da sua fé. Então, como você pode fazer um exercício agora, à noite, não sei a hora que você vai ouvir essa mensagem, se efetivamente Deus tem estado contigo? Como que há uma demonstração natural que Deus é com você? Sabendo que tudo que nós lemos aqui é um sobrenatural de Deus. Mas como é que a gente pode se chegar a esse natural de Deus para a gente fazer uma análise da nossa vida agora, nesse exato momento? Ora, simples. Tudo aquilo que a partir do momento que você aceitou Jesus e colocou em petição, em pedido, em pensamento, querendo muito, pedindo ao Senhor, será que Ele não tem cumprido? Pastor, mas como eu posso ver isso? Começa a olhar a sua vida e depois você começa a olhar a sua casa, a sua parentela, a sua vida, como era de tribulação, como era a sua vida com os seus familiares, com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, e ver o quanto o Senhor tem planificado, tem dado, nada tem te faltado. Mas por que a gente é tão exigente? Mas por que a gente quer sempre algo mais de Deus? O texto ele mostra aqui, e há uma chamada aqui bem interessante. Olha só, para mim, para você, porque nós fazemos assim uma ideia, não, Deus já não ouve mais, Deus já esqueceu, Deus já me abandonou. Por que nós colocamos nós colocamos os nossos prazeres? Ele fala: meu filho,
Enquanto você trabalhar na minha obra, enquanto você fizer o que eu determinei, as coisas da sua vida serão alinhadas, serão feitas. Mas nós queremos primeiro o quê? Que as nossas coisas sejam feitas. E depois que nós tivermos a nossa abastança, eu não digo nem de materiais não, daquilo que a gente tem querido de Deus ser suprido, nós vamos ver se vamos corresponder com Deus, se vamos fazer a obra de Deus, se vamos fazer algo que agrada a Deus. Mas primeiro nós queremos fazer o nosso, primeiro o nosso. Depois a gente vê como é que a gente chega a Deus. Esse é o problema técnico. Aqui também nós vimos, aqui, ó, no texto 21, capítulo, versículo 1, diz assim: o Senhor visitou Sara como tinha dito. O Senhor visita você como tem dito. Pastor, ele não me visita, ele tem te dado livramento, ele tem te dado pão sobre a sua mesa, não tem te faltado nada. O problema é que o nosso coração, a nossa natureza, está tão afastada de Deus que nós não conseguimos enxergar o sobrenatural de Deus. Lembra lá, antes de você se converter, como era a sua vida financeira, como era a sua casa, e veja hoje como está a sua casa, como está o seu relacionamento. Você vai fazer uma checagem e vai ver que melhorou. Você vai fazer uma checagem e vai ver que Deus, ele tem te guardado. Talvez a nossa percepção natural não consiga ver. Então fica aqui um texto bem tranquilo, fala assim, ó: o Senhor visitou Sara como tinha dito, e que mais? E cumpriu o que lhe havia prometido. Você acha que o nosso Deus vai ficar te devendo alguma coisa? Deus não fica devendo nada para ninguém não, amado. Deus não fica, vou ver se eu cumpro ou vou ver se eu não cumpro. Aos dele, até hoje ele tem cumprido. Basta ver a nação de Israel. Basta ver o que sai de Israel, daquele titiquinho de terra. O que Deus tem estado com aquele povo, tem cumprido com aquele povo. O problema é que eu e você, muitas vezes, temos o espírito de Sara. E o espírito de Sara era o espírito de incredulidade. Esse espírito de incredulidade nos abate tanto que neutraliza o espiritual. O natural, ele está tão latente na minha vida e na sua, que a gente começa a entender das dificuldades, começa a achar que de fato é difícil para Deus. Ele visitou e ele prometeu. E Sara ficou grávida, e Sara deu um filho a Abraão, que era um filho que já estava prometido. Pastor, mas o que está prometido para mim e para você? Primeira coisa, se organiza. Primeira coisa, segue os mandamentos. Primeira coisa, pratica a palavra. E tudo aquilo que já está delimitado, delineado por Deus, será cumprido na sua vida. Deus nem é um homem para que minta. Deus não vai fazer promessa a nível de não cumprir o que ele já determinou para a minha vida e para a sua. Está entendendo? O problema é que nós não conseguimos alinhar com o pensamento de Deus. E o pior nessa nossa geração, depois de 2000 e tantos anos, né? Aqui mais de 6.000 anos, dessa palavra aqui de Deus a Abraão, é que nós somos imediatistas. As pessoas agora, elas querem, os jovens agora, resolveram aplicar em bolsa, entrar em bolsa, e querem ficar ricos com 30, 35 anos, começa com 25 anos, trabalhar e com 35 quer ficar rico. Ou seja, não quer mais respeitar uma jornada, quer antecipar a jornada. E aonde na palavra que Deus antecipou a jornada? E aonde na palavra que Deus olhou assim e falou, rapaz, peraí, cara, eu acho que eu fiz uma doideira com Abraão e Sara. A mulher, até as regras dela nem tem mais. Aí Sara
velha demais, Abraão, velhos demais. Como que eu vou dar um filho para esse povo? Aí eu acho que eu excedi. Eu acho que eu excedi. Isso é Deus pensando, eu acho que eu excedi. Aí eu acho que eu pulei o corguinho aqui. Eu não devia ter feito isso, não. A nossa mente, muitas vezes, pensa assim. É nessa natureza da incredulidade, da dificuldade, do não dar tempo. Não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo, não. Agora virou um mundo, né, da pandemia. Agora não dá tempo de mais nada. Então, pessoas aí, jovens, querendo saber se casa ou não casa, porque a pandemia, a volta de Jesus, a vinda de Cristo. Gente, peraí. Nós temos que continuar a nossa vida firmados na palavra, porque independente do seu tempo, ele virá. Independente do contexto que eu e você estamos vivendo, ele virá. O que nós temos que fazer é, em função dos sinais tão transparentes, tão visíveis da volta dele, eu vou me firmar com ele. Mas eu continuo fazendo a minha vida, eu continuo estudando, fazendo minha graduação, vou casar, fazer a obra, pregar o evangelho, ganhar almas para Cristo. Mas não posso me limitar a... Não. Sara aqui, no episódios anteriores, ela não cria. Mas houve uma promessa. Sara, por que você riu? Abraão, cadê Sara? Está na tenda. E Sara riu. Não disse, riu. Duvidou. Então, nessa noite, a fidelidade das promessas de Deus, elas não podem ocupar um espaço na minha mente e na sua mente da incredulidade. Pé na tábua, vamos marchar, vamos para cima. O ministério começou ali, abriu o culto, terceiro culto presencial, foi nesse domingo. Vamos continuar, vamos ver o que as coisas vão acontecer. Se ficar complicado, nós vamos novamente fechar. Fique tranquilos, está tudo na dependência de Deus, não tem receio, existe uma coisa chamada prudência. Nunca se perdeu tantos pastores, nunca se perdeu tantas ovelhas, porque temos que abrir. Não temos que fazer nada. A igreja nunca ajudou tanta gente como tem ajudado agora. Eu e você fazemos parte disso. Não falta o recurso para as nossas missões, e olha que não são poucas. Não falta recurso para sustentar aqueles que estão próximos de nós. Tantos lugares que estamos agora, casa de recuperação, creche que nós estamos agora, 24 horas monitorando, pessoas com necessidades. Talvez a gente nem acesse vocês a isso. Mas é muita necessidade. E eu e você, através do ministério que Deus colocou nas nossas mãos, nós vamos avançando, nós vamos indo, porque depois disso tudo, lá no versículo 8, diz que Abraão celebrou, ou seja, o final de uma fidelidade cumprida com as promessas de Deus. Ao que? A alegria. E diz no 8, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. A fidelidade sua com Deus, a fidelidade em nós aguardarmos o cumprimento da promessa, trará no nosso espírito uma alegria inconteste. Que nessa noite você possa experimentar essa alegria, mesmo que você, aos seus olhos naturais, não esteja vendo agora o cumprimento da promessa. Mas aguarda, porque ela virá. Aquele que prometeu jamais deixará de cumprir essa promessa na minha vida e na sua. Deus abençoe a sua vida. Um beijão forte no seu coração.